do processo eletrônico. Artigo 8º. Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meios de autos total ou parcialmente digitais, utilizando preferencialmente a rede mundial de computadores e acesso por meios de redes internas e externas. O que quer dizer isso? Tá? Então, os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento, né? Um sistema de processo eletrônico, processo judicial eletrônico. Esses sistemas poderão ser totalmente ou parcialmente digitais, tá? Então, você pode ter uma mescla das duas situações. Eles vão utilizar preferencialmente a rede mundial de computadores, preferencialmente a internet. Pode ser acessado por meios de redes internas ou externas. Então, esses sistemas poderão ser acessados pela internet, poderão ser acessados por redes internas, por exemplo, dos órgãos do Poder Judiciário, poderão ser acessados por redes, tá, de outros órgãos, tá, redes do Ministério Público, por exemplo, acessando. Então, a internet, a ideia disso é você permitir o acesso a todas as partes. Então, pode ser acessado tanto por redes internas quanto externas. Parágrafo único. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente na forma estabelecida nessa lei. Por que todos os atos têm que ser assinados digitalmente, gente? A questão é o seguinte, senão você não sabe que a pessoa fez aquele ato. Quando você faz uma petição em papel, por exemplo, tá? Você faz algum documento em papel, você assina o documento. Então, a garantia que foi você que fez é a sua assinatura. Tá? Você vai assinar aquele documento, vai estar dando a garantia que foi você que fez. No documento eletrônico, a sua assinatura não é assinatura, você não vai assinar com caneta, você vai assinar digitalmente. Né? Lembrando que para poder assinar digitalmente, você precisa ter o quê? Um certificado digital. Esse certificado digital tem que ser emitido por quem? Por uma autoridade certificadora credenciada. Artigo 9º. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma dessa lei. Então, todas as citações, intimações e notificações têm que ser feitas, tá? Serão feitas por meio eletrônico. As citações, parágrafo 1º, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído. Então, se por algum motivo, tá, não for viável, for inviável o uso do meio eletrônico para realizar uma citação, intimação ou notificação, esses atos processuais serão praticados segundo as regras ordinárias. Ou seja, você vai fazer um documento físico, você vai fazer um documento em papel, vai assinar, tá? E posteriormente você vai fazer a digitalização desse documento e destruir o documento, o documento físico. Artigo 10º. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos do processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou da Secretaria Judicial. Situação em que a autuação deverá se dar de forma automática e fornecendo o recibo eletrônico de protocolo. Então, quando o advogado, por exemplo, está lá no escritório dele e quer dar entrada num desses documentos, tá? Fazer uma juntada qualquer de documentos, tá? Ou entrar com a petição inicial, ele mesmo pode fazer essa... Ele pode ser feito diretamente por ele. Ele não tem que ir lá num fórum, lá no cartório, tá? Ele não tem que ir lá num órgão, numa secretaria, por exemplo, tá? E fazer isso lá. Ele pode fazer lá da casa dele ou do escritório dele, sem problema nenhum. Ah, mas como que você vai ter certeza que foi ele que está fazendo? Porque o documento está assinado o quê? Digitalmente. E para fazer isso também ele está cadastrado no sistema, ele tem um código de usuário no sistema, ele tem uma senha que só ele sabe.
Então, é isso aí que vai dar a garantia que é realmente ele que está fazendo. E um detalhe, a autuação deverá se dar de forma o quê? Automática. E fornecendo-se um recibo eletrônico do protocolo, que ele fez aquilo. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, tá? Então, você tem um ato processual que tem que ser praticado em um certo prazo, por meio de uma petição eletrônica. Serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 horas do último dia. Então, até a meia-noite do último dia. Então, quando você tiver um prazo, aquele que tem que ser praticado, a petição eletrônica, né? Então, até as 24 horas do último dia, você vai considerar como sendo tempestivo aquele prazo. Ou seja, dentro do prazo. Agora, se fizer a 1 minuto do dia seguinte, já não é tempestivo. Ou seja, já está fora do prazo. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º deste artigo, se o sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Então é o seguinte, você tem um prazo para cumprir, porém o sistema fica indisponível. Indisponível quer dizer, você não consegue acessar o sistema. Tá? Então você tem lá o sistema de processo judicial eletrônico e você não consegue acessar o sistema. Então o sistema ficou indisponível. Então se acontecer isso, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Só que isso aí vai ser melhor trabalhado aqui. Tá? Então vamos ver isso aqui. Os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos interessados para distribuição de peças processuais. Tá? Então, os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos para digitalizar. Digitalização é o seguinte, você pega um documento em papel, digitaliza, tá? E aí você vai ter a imagem daquele documento. Quando você pega o seu celular e bate uma foto de um documento qualquer, você está digitalizando o documento. É isso que é digitalização. Tá? Então, os órgãos do Poder Judiciário têm que manter equipamentos para digitalização e equipamentos para acesso à rede mundial de computadores à disposição dos interessados. A ideia, basicamente, disso aqui é o seguinte, as pessoas não são obrigadas a ter esses equipamentos para poder trabalhar no processo judicial eletrônico. Então, os órgãos são obrigados também a fornecer isso aí. Obviamente que hoje não existe um advogado, acredito, é muito difícil um advogado que não tem em casa um computador no escritório, tá? Mas, de toda forma, para efeito de universalização de acesso, você tem essa situação aí. A lei prevê isso.